Hoje, vamos explorar os segredos e maravilhas de um dos períodos mais intrigantes da história da Terra, a Era Cenozoica. Bem-vindo a um dos momentos mais cruciais e assustadores da Era Cenozoica. Aqui, você se deparará com seres gigantescos como mamutes peludos e megalodontes que perambulavam pelos mares, acompanhados por outras criaturas que podem lhe ser um pouco mais familiares, mas trataremos disso mais adiante. Ao adentrar, embarque em uma jornada ao passado, na Era Cenozoica, e descubra como você sobreviveria nesse período, porque a Terra era tão perigosa e como essa época se assemelha aos dias modernos. Isso é o que ocorreria se você viajasse para a Era Cenozoica. Agora, imagine-se 66 milhões de anos no passado, perdendo a Era dos dinossauros por alguns milhões de anos. Eles foram aniquilados por um asteroide gigante e agora estão extintos. No entanto, isso não significa que outras formas de vida não tenham encontrado espaço. A extinção dos dinossauros abriu caminho para o surgimento de novas criaturas, especialmente mamíferos. O início do período Cenozoico testemunhou o aparecimento de mamíferos primitivos, que começaram a se diversificar em diversos nichos evolutivos. Vamos explorar algumas dessas criaturas. Entre elas, destaca-se o meapa, um mamífero gigante que perambulava pela Terra. Em regiões mais frias, como na Antártida, você encontraria matilhas de mamutes peludos, alcançando quase 3,5 metros de altura e pesando até 8 toneladas. Na Austrália, havia o diprotodonte, o maior marsupial já existente, assemelhando-se a um vombate gigante. Não eram apenas os mamíferos terrestres que alcançavam tamanhos impressionantes. Nas águas, o temível megalodon dominava, um tubarão gigante com dentes de até 18 centímetros e um corpo de até 20 metros. Além disso, havia outras criaturas fascinantes na Era Cenozoica, como o gliptodonte, um tatu gigante, o megatério, uma preguiça gigante e o elasmotherium, também conhecido como unicórnio siberiano, uma versão peluda de um rinoceronte. Mas por que todas essas criaturas eram tão imponentes? Pesquisadores têm várias teorias. Uma delas sugere que, sem a presença dos dinossauros, esses mamíferos puderam prosperar em habitats abertos, possibilitando seu crescimento ao longo das gerações. No entanto, entre todas essas gigantes, há uma figura vital que ainda não mencionamos: você, ou melhor, os primeiros ancestrais humanos. Com a extinção dos dinossauros, a ascensão dos primatas tornou-se possível, permitindo sua evolução ao longo dos milênios. Os primeiros primatas eram pequenos e frágeis no início da Era Cenozoica, mas características como mãos hábeis e olhos voltados para frente contribuíram para sua sobrevivência e prosperidade na Terra. Essa evolução levou à diversificação dos primatas, dividindo-se em macacos, símios e hominídeos. Os hominídeos, por sua vez, evoluíram para os humanos ao longo de milhões de anos. À medida que a Era Cenozoica progredia, os hominídeos aprenderam a usar ferramentas, controlar o fogo e desenvolver formas primitivas de linguagem. Espalhando-se por diferentes continentes, essas espécies de hominídeos se adaptaram e evoluíram, enquanto algumas, como os neandertais, acabaram extinguindo-se, substituídas pelos humanos modernos. Em suma, a Era Cenozoica durou dezenas de milhões de anos e foi dividida em 3 períodos: Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Cada período trouxe transformações notáveis, marcando o surgimento e a evolução de diversas formas de vida, desde gigantescos mamíferos até a ascensão dos primatas e, finalmente, dos humanos. Junto com o surgimento das plantas com flores, vale a pena ficar atento a alguns insetos de aparência assustadora. As placas tectônicas da Terra continuaram a influenciar a configuração dos continentes, como tem feito ao longo de milhões de anos. A América do Sul e a África continuaram a se afastar, enquanto a formação do Himalaia teve início. Durante esse período, você perceberia um clima geralmente quente e agradável, mas essa condição começaria a mudar ao avançar para a próxima era, o período Neógeno. Agora, os hominídeos, que mencionamos anteriormente, surgiriam, e plantas e animais mais modernos iniciariam sua evolução.
Um aspecto notável seria a queda nas temperaturas, com as eras glaciais se tornando mais frequentes durante o período quaternário. Este período testemunhou múltiplas eras glaciais e momentos interglaciais, com a Terra experimentando ciclos de resfriamento e aquecimento. Os humanos, juntamente com os grandes mamíferos mencionados anteriormente, seriam mais impactados do que nunca. Chamado também de Cena-Antropos, este período reconhece o impacto significativo que os humanos exerceram sobre o ecossistema e a geologia da Terra. Então, como você sobreviveria nesses tempos? Em comparação com épocas mais distantes, centenas de milhões de anos atrás, seria mais fácil, uma vez que a Terra possuía mais oxigênio, tornando a respiração mais desafiadora. No entanto, você teria que se precaver contra animais gigantes, condições climáticas imprevisíveis e alimentos exóticos que poderiam causar enfermidades. Se imagine se aconchegando com os primeiros hominídeos e integrando-se à sua tribo. Eles teriam acesso ao fogo para se aquecer, ferramentas para auxiliar na sobrevivência e, caso não conseguisse isso, procurar uma caverna, fazer uma fogueira e esperar pelo melhor. Mas espere, você está, tecnicamente, sobrevivendo na era Cenozoica que ainda não chegou ao fim. Atualmente, vivemos no período quaternário, marcado por mudanças geológicas significativas e extinções em massa. Por fim, imagine o que aconteceria se a humanidade fosse extinta abruptamente. Isso marcaria o início de uma nova era, mas essa é uma história para outro momento. Obrigado por embarcar conosco nessa incrível viagem pela era Cenozoica. Esperamos que tenha ficado fascinado com as maravilhas e desafios que marcaram esse período extraordinário da história da Terra. Se você curtiu explorar o passado conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para mais aventuras no nosso canal. A história da Terra é vasta e cheia de surpresas, e mal podemos esperar para desbravar mais momentos incríveis juntos. Espero que tenham curtido o vídeo. Até a próxima!